Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Faça Acontecer. Se você, assim como eu, também é apaixonado por educação, bem-estar e coaching, seja muito bem-vindo e bem-vinda, esse programa também é seu. Eu sou André Santos, estamos pela Primer TV, aí você pode acompanhar tanto pelo canal 15 da Olé TV, como o canal 523 da NET, Grande Florianópolis, como também pelo site primertv.com.br e também pelas redes sociais. O nosso programa hoje está super especial, como sempre. Hoje nós vamos falar aí sobre saúde. Nós temos aqui a presença de uma fisioterapeuta, ela já está aqui conosco, a Daniele de Bernardi. E também teremos aí o quadro Toque Pessoal. Hoje não teremos a Rosa Gonçalves, logo explicarei o que aconteceu. E temos também a presença de um tenor, ele que é muito conhecido no sul do país. Surpresa, tudo isso em 1 hora de programa. Muito bem, antes de conversar aqui com a Daniela, que já está ao meu lado, corrigindo o nome, porque eu acredito que eu falei Daniele, é Daniela. Ela também me disse aqui, olha, fala que eu sou também formada em Educação Física, já vamos falar sobre isso. Antes de conversar aqui com ela, eu tenho alguns recados, como sempre, quero comentar aqui sobre os nossos produtos, aí os produtos do programa Faça Acontecer, e hoje eu quero apresentar de modo diferente. Nós temos aí algumas fotos. Então nós estamos vendo aí a foto da Fátima Costa, lá do sul do estado, ela que adquiriu aí os livros, a caneca do programa. Fátima, um grande abraço aí para você e muito obrigado, agradecemos aí por ter adquirido os produtos. E também temos aí as Usa Libras, nós temos a Silvia e o Rui que estão vestindo a camisa, também temos uma foto deles que irá aparecer aí com a camisa do programa Faça Acontecer. Você adquirindo os produtos estará colaborando também aí para o nosso projeto do programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching. Quero aproveitar já agora no começo, agradecer a Alta Atenção Multimarcas, Dona Alair e toda a sua equipe. Aí semanalmente estão nos vestindo, hoje estou vestindo uma camisa acostamento lá da Alta Atenção. Aproveite, você aqui da Grande Florianópolis, eles têm 2 lojas, uma no Aririú, outra lá no bairro Rio Grande, em Palhoça. Aproveite, grande abraço aí, Dona Laís e toda a equipe. E Danilo Lopes também, que semanalmente está adoçando aqui os nossos convidados. Ele que sempre prepara iguarias aí, doces, né? Hoje nós temos aqui um bolo de cenoura com chocolate que está com uma cara muito boa, nós vamos degustar depois com os nossos convidados. Bom, agora sim, um outro detalhe, já estava esquecendo, eu falei das Usa Libras e eles estão com cursos de Libras, então você aí que tem interesse, é só entrar em contato, no final do programa aparece o contato das Usa Libras Escola e eles estão com curso aí também online, de modo remoto, então você pode aproveitar essa oportunidade. Muitas empresas estão procurando aí, devido à necessidade também, em aprender aí essa língua, ok? Agora sim, Daniela, vamos conversar um pouquinho aqui, vamos falar sobre saúde. E hoje nós vamos falar sobre saúde para um público bem específico. Primeiramente, quero dar as boas-vindas ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Convite aí que foi feito também através de uma outra participante aqui, Exatamente. A Gabi. E eu quero aproveitar, Dani, vou chamar de Dani, hein? Sim. E quero que você conte um pouquinho então sobre a sua formação, já que você é formada em fisioterapia, em educação física. Como que foi essa trajetória, esse caminho? Sim, vou falar um pouquinho então da minha trajetória profissional, que começou com a educação física, né? Em 1987, vai fazer aí mais de 30 anos, né? Eu me formei em educação física
E quando eu tinha uns 6 anos de formada, eu me mudei para São Paulo, trabalhava com crianças e achava que estava na profissão errada. E a convite de uma pessoa amiga, eu fui conhecer o programa de reabilitação do Hospital Dante Pazzanese. E quando eu passei aquele dia, aquele estágio de observação do Departamento de Reabilitação Cardíaca, eu cheguei em casa muito feliz, porque aquele dia eu descobri que eu estava com o público errado e não na profissão errada. E o meu público eu ainda não sabia, né, mas seria o público idoso. E ali começou esse flerte, que começou através da reabilitação cardíaca e que foi migrando gradativamente para o público idoso. Eu voltei para Florianópolis depois de 2 anos, já especializada em reabilitação cardíaca. Trabalhei por muitos anos aqui em programas de prevenção e reabilitação, com atividade em grupo, clínicas, e fui migrando gradativamente para o atendimento domiciliar. E, como eu sempre trabalhei com pessoas doentes, eu acabei começando a trabalhar com pessoas cada vez mais velhas. E cada vez me apaixonando mais e mais por essas pessoas mais velhas. E quem trabalha com pessoas mais velhas acaba encontrando pessoas com muitos, a gente chama de comorbidades, né? Que com doenças associadas, com problemas osteoarticulares. E num determinado momento da minha caminhada, eu percebi que eu precisava melhorar minha formação para poder atender melhor os meus clientes, os meus alunos, os meus pacientes. E eu resolvi fazer aí o curso de fisioterapia. E em 2014 eu iniciei o curso de fisioterapia, me formei e hoje em dia eu atuo aliando a fisioterapia e a educação física para oferecer um tratamento de muito boa qualidade para os meus pacientes. E com certeza foi um ótimo investimento que você fez, né? Tanto profissional aí como pessoal, acredito eu. Sim. E só aproveitando, Dani, porque depois nós teremos aí o toque pessoal e eu vou falar um pouquinho sobre isso que você tocou agora no começo. Que porque legal. muitas vezes as pessoas, elas não estão na profissão errada. Por aí é o público que nós estamos atendendo, né? Exatamente. Eu até aproveito muito o exemplo da pedagogia, porque tem pedagogos ou pedagogas que falam, eu não tenho paciência para trabalhar com criança. A pedagogia é muito mais do que isso, assim como a área da educação física, da fisioterapia também, né? A área da educação física é uma área pedagógica, porque você ensina, né? E às vezes você tem eu vou chamar de aluno, paciente, porque como eu pulo de uma área para outra, Transita pelos dois, um é aluno, outro é paciente. Quando você tem alguém que não consegue fazer determinado exercício, determinada manobra, você tem que fazer um processo pedagógico para a pessoa ensinar, para a pessoa aprender aquilo, né? Você começa com uma parte, depois introduz. Então, tudo tem uma sequência pedagógica. O professor de educação física também é um professor que também utiliza a pedagogia, né? Exatamente. Então, é mais ou menos por aí. E o fisioterapeuta também, né? Também. Porque trabalha com processos aí, né, Dani? Também. Como tem sido esse trabalho com o público da terceira idade? Hoje se diz quarta idade também, né? O público acima dos 80. Como tem sido esse trabalho? Eu gosto mesmo, realmente desse público que a gente chama de idoso, né? Porque para o IBGE, a partir dos 60 anos já somos idosos, mas aí isso é uma questão estatística e é muito mais de cabeça, porque existem vários tipos de idade, a idade biológica, né, a cronológica, a idade funcional, a idade social, a idade cultural, enfim. Está sendo um desafio. Eu acho que está sendo um desafio para todo mundo. Sim. Né? É um momento desafiador, onde a gente está tendo que rever muitas coisas. Para as pessoas idosas, muito mais, porque esse período ele requer muita adaptação e resiliência. E é uma coisa que já está meio difícil, que é meio difícil para o idoso ter essa capacidade de adaptação e essa resiliência necessária
para conseguir ser criativo nesse momento e achar a saída. A saída mais simples que nós temos é o uso da tecnologia. Hoje, como principalmente o idoso, que é grupo de risco, não pode ter muito contato físico, né? Eles estão há mais tempo em isolamento social e alguns em confinamento domiciliar. Está sendo muito difícil para eles. E está sendo muito difícil, principalmente para aqueles idosos acima de 80 anos, que têm muito pouca familiaridade com tecnologia, eles conseguirem fazer qualquer outro tipo de atividade que não tenha que usar o WhatsApp para fazer uma videochamada. Os recursos. A gente está conseguindo, eu estou conseguindo fazer esse trabalho online com os idosos, né, os idosos jovens, que seria ali entre 60 e 75 anos, que eles ainda se embananam um pouco com a tecnologia, mas eles ainda estão dispostos, eles não têm a resistência de experimentar esse meio para conseguir experimentar fazer uma sessão de exercício físico online, né? Novo, né? É um grande desafio mesmo. É um grande desafio. E, inclusive, eu tenho algumas alunas que já passaram dos 80 e se dão super bem aí também com as ferramentas, né, tecnológicas. Dani, nós vamos ver agora, nós temos um minuto no nosso programa, que é o Minuto Saudável, aí com o Lucas Oliveira, justamente tratando questões aí físicas, ele que é educador físico também. Vamos acompanhar? Vamos. Boa tarde a você que nos acompanha no programa Faça Acontecer. Eu sou o Lucas Oliveira, personal trainer, e a dica de hoje no nosso Minuto Saudável é sobre os HIITs, os treinamentos intervalados de alta intensidade. Esse tipo de treino ganhou fama, ganhou força nos últimos anos. E aí a gente sempre se pergunta, vale a pena fazer e de que maneira fazer? Bom, vale a pena fazer, ele vai acelerar muito o seu metabolismo, tá? E vai gerar uma grande queima calórica por conta da grande aceleração e desaceleração durante o movimento. Como o nome diz, treinamento intervalado, então você acelera e diminui inúmeras vezes, isso confunde o seu organismo. A minha sugestão, obviamente, depende do seu condicionamento físico, mas para você que está começando a fazer um HIIT, por 20 minutos, inicie da seguinte maneira: 30 segundos correndo na rua ou na esteira e 1 minuto e meio caminhando. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem com mais uma dica no nosso Minuto Saudável. Muito bem, um grande abraço, Lucas Oliveira, aí, nosso personal trainer, sempre com um Minuto Saudável. Dani, nós vamos agora a um rápido intervalo e na volta vamos continuar aqui o nosso bate-papo, é bem rapidinho. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente. Por isso, estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching.
Ricardo Henrique Fotografia, especializado em fotografias de casamento e família. Contar histórias memoráveis através da arte da fotografia é minha missão. Quer conhecer meus trabalhos? Acesse. In the place, everybody getting rainy. Punks better cuff your lady, can't nobody tame me. Blame me for keeping the running yacht rainy. Ladies used to hate me, now they come out, they panties. Girls on the job shack, pocket full of socks, yeah. Got a fat notch, yeah. Something don't squat, yeah. Down, down, down for the block, yeah. Tryna be hot but you flat, wanna be shot to the top but you not. Wham! Já estamos de volta aqui no programa Faça Acontecer. Quero aproveitar também, agradecer, ele está aqui bem próximo, tirando fotos, que é o Ricardo Henrique, o nosso fotógrafo. Semana passada, inclusive, tivemos aí uma entrevista com ele, nos contando aí um pouquinho do seu trabalho, então já fica aqui o agradecimento também. Dani, vamos continuar o nosso bate-papo? Vamos lá. Queremos saber como estão ocorrendo aí esses atendimentos remotos, online, à distância. Pois é. Nós temos, basicamente hoje, à distância, eu tenho 2 tipos de atendimento. É o atendimento online ao vivo, né, que você faz junto com o paciente. E tem algumas pessoas que estão pedindo o que a gente chama de atendimento remoto, que você conversa com a pessoa, faz uma avaliação e constrói um programa de exercícios ou um programa de tratamento, né, sendo na fisioterapia, e essa pessoa tendo disciplina, né, porque essa é a dificuldade, ela pode fazer sozinha e de 15 em 15 dias a gente se encontra para reavaliar, ver como é que está transcorrendo essa dinâmica e a gente organiza aí mais 2 semanas de modo a mudar os exercícios, mudar a intensidade, ou seja, para que a pessoa evolua. Porque se ela só recebe um treinamento, né, ou um tratamento e ela fica fazendo aquilo de forma ad eterno, ela tem um ganho e depois não tem mais. É preciso estar sempre fazendo essa avaliação e ajustando esse plano de tratamento ou esse programa de exercícios físicos. Senão o corpo se acomoda ali, né? Exatamente. O músculo ele se acomoda rapidinho. Ganhou, ele estabilizou. Então a gente precisa estar sempre avaliando e fazendo novos ajustes. Isso tem sido individual, é semanal, como que funciona? Em geral, as atividades são individuais, elas acontecem por uma chamada de vídeo no WhatsApp, então é bem simples. Você que é idoso, que acha que não consegue, consegue sim. Se você tiver dificuldade, você peça ajuda a um familiar. Em geral, o idoso consegue aprender. Quem não tem, em geral, são os familiares que não têm paciência de ensinar. Exato. E às vezes precisa ensinar e marcar no papelzinho porque eles esquecem e porque quase não fazem. Então, o que você quase não faz, você esquece. Eu também esqueço, você também esquece, Exatamente. né? Então, eles ficam, mas eu não vou aprender. Aprende. Todo mundo tem inteligência suficiente. Mexer com tecnologia não é um bicho de 7 cabeças. Todo mundo consegue. Eu tenho pacientes idosos de 70, de 80 anos que dão banho em mim, né? E que às vezes me ensinam a fazer determinadas coisas. Então, o que precisa é quebrar essa resistência de experimentar. Às vezes eu falo, vamos fazer uma aula, olha, eu te faço uma videochamada no WhatsApp, você só atende, coloca o celular em algum lugar que você possa me ver de corpo inteiro e eu possa te ver pelo menos pela metade, porque eu já estou bem acostumada, né? Eu já estou há 5 meses trabalhando, porque eu migrei de forma automática do presencial para o atendimento online, porque precisou, Exato. como todo mundo teve que fazer, né, André? Uhum. Então, outra pergunta muito frequente é a seguinte, mas funciona? Funciona muito bem.
E todos os pacientes que eu tive gente que migrou do presencial para o online, e quem migrou do presencial para o online dos meus pacientes foram 2 senhoras, uma de 93 anos, que está até hoje comigo, online, e uma que é especial, e que a gente conseguiu fazer o atendimento, e alguns pacientes novos que surgiram nesse período de tempo, e que todos relataram melhora. Né? E não é nem aquela coisa assim, é melhor o feito do que o não feito. Não, existem sim ganhos significativos, e vale a pena tentar. Agora, com certeza, elas estão esperando o momento para dar um abraço, para fazer presencial. Com certeza. Já houve, né, algumas voltas, assim, essa aluna especial já voltou. E agora, o que eu estou percebendo, essa semana eu fui na casa de um casal idoso que eram muito ativos, caminhavam todos os dias na beira-mar, e eles falaram, a gente vai ter que voltar. Eu falei, a gente vai ter que arranjar soluções criativas, de modo que a gente consiga atender vocês presencialmente, mantendo essas regras de distanciamento social, máscara, luva, álcool gel, né? E eu fico aqui fora, vocês ficam aí dentro, porque, André, para o idoso, né, cada dia sem atividade física conta muito, eles perdem muito. E o idoso debilitado é um idoso fragilizado, e é um idoso que fica muito mais vulnerável a doenças e a quedas. E as quedas têm sido, estatisticamente, um dos maiores problemas de hospitalização e morte para os idosos acima de 75 anos. Então, é muito importante para o idoso se manter ativo nesse isolamento social. Então, com relação às caminhadas, procure um horário que não tenha muita gente na rua, vá de máscara, tome todo o cuidado, procure um profissional, um fisioterapeuta ou um professor de educação física, converse sobre a possibilidade online, sobre a possibilidade presencial, com todos os cuidados possíveis. Dá para fazer atividade física, sim. O importante é ter esse acompanhamento, né? Exatamente. Isso é bem bacana, porque antes, assim, muitas pessoas já faziam por conta, né? Mas agora, em meio a toda a história da pandemia, nada melhor do que ter um profissional que possa ir realmente acompanhar, né? Diariamente ou semanalmente. Inclusive, o profissional da educação física e até o fisioterapeuta, assim como outras profissões, vai além ali do passar um simples exercício ou de uma atividade, né? Muitas vezes passa a ser até o psicólogo, né? Entre aspas, aquela pessoa que escuta o idoso, né? Porque muitas vezes ele não tem isso daí em casa, ou às vezes mora sozinho mesmo e não tem com quem conversar, né? Então é um momento que ele está esperando, né? Exatamente. E com todo esse cenário da pandemia, do isolamento social, confinamento domiciliar, até idosos que tinham bastante atividade social estão em confinamento. Sim. Né? E você já consegue ver isso, eu também. Tem muito idoso que está tendo muito problema com a solidão. A gente já vê mais casos de depressão, de ansiedade. E o exercício físico, além de ele por si só já prevenir e tratar ou combater esse tipo de problema, ele também tem a questão social, de que você vai, então, você tem algo no horário marcado, você vai encontrar alguém também para, durante o exercício, trocar uma ideia, ou seja, essa é a parte social também, né, do exercício, que também auxilia muito, ou seja, só tem coisa boa. Exatamente. Né? Dani, antes de me despedir aqui de você, nós temos um outro minuto aqui, que é o nosso Minuto Imobiliário, com o Anderson Barbarotti. Nós vamos acompanhar agora e na volta você vai deixar uma mensagem aí ao nosso telespectador. Olá pessoal, minha dica de hoje são as vantagens que você pode ter ao se preparar para um financiamento habitacional. Bom, comece a ter uma relação com o banco antes de tentar o financiamento do seu imóvel. Isso aumenta as possibilidades de você ter uma boa aceitação para a liberação do seu crédito. Abra uma conta corrente, solicite um cartão de crédito, faça movimentações
e a portabilidade do seu salário também é muito importante. Não esqueça de manter seu CPF livre de restrições e sempre pague suas contas em dia. Isso também potencializa um aumento no score, ajudando assim a dar mais credibilidade para a sua tentativa. Entre em contato pelo WhatsApp, me siga no Insta, @AndersonBarbarotti, e nos vemos na próxima semana no nosso Minuto Imobiliário com Anderson Barbarotti aqui no programa Faça Acontecer. Forte abraço! Muito bem, Anderson Barbarotti, um grande abraço. E agora a Dani, então, vai nos deixar aqui uma mensagem aí ao nosso telespectador, também a mim. Bem, para você que já está com a idade mais avançada, já é maduro, idoso, eu queria dizer para você que cada dia parado conta para a sua saúde. Se você está com dificuldade de fazer exercício físico, está com dúvidas, o meu telefone apareceu aí, o meu contato, podem me procurar que eu posso te ajudar a você ficar mais ativo, ter mais saúde, disposição, qualidade de vida e bem-estar. Muito bem, vida ativa, muita saúde. Dani, agradecemos a sua presença aqui no nosso programa. Sinta-se convidada a vir mais vezes aqui para a gente conversar mais sobre saúde e a saúde do idoso. E no próximo bloco nós retornaremos e teremos a presença de um tenor aqui do sul do país, ele, Júlio Pitan. Vamos ter aí uma entrevista com ele, hein? Não pode perder. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente. Por isso, estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. Já voltamos, nosso intervalo aí bem rapidinho e agora sim nós vamos conversar com ele. Ele está lá no Rio Grande do Sul, Júlio Pitan. Ele que é um grande tenor, muito conhecido no sul do país, já participou aí em alguns programas, em outras emissoras de televisão. Então, Júlio, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa e quero que você conte aí um pouquinho então sobre a sua história e também a sua história com o mundo musical. Olá, me chamo Júlio Pitan e sou um cantor de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Comecei a cantar não profissionalmente, com os meus 13 anos na igreja, tocava violão também. E minha mãe dizia: meu filho, como você está tocando bem violão, mas canta desafinado, porque minha mãe era bem sincera. Já o meu pai dizia que estava tudo muito lindo, né?
Aí tempos depois, no ensino médio, eu fiz uma banda com os amigos. Nós fizemos um repertório de música pop. Na época eu tocava guitarra e ainda não era o vocalista principal da banda, né? Um tempinho depois, quando eu já estava entrando na faculdade, ali com os meus 16, 17 anos, comecei numa banda de heavy metal e ainda como guitarrista. Como o nosso vocalista voltou para a cidade dele, que ele era do Rio de Janeiro, né, lá de Volta Redonda, eu tive que assumir o vocal da banda. Aí comecei a cantar. Nessa época eu cheguei a tratar um pouco da minha voz, porque eu tinha uma dicção meio ruim. Tratei com fonoaudiólogas na faculdade de fonoaudiologia da universidade. E também teve uma época que eu fiz técnica vocal em uma escola, com uma irmã, né, que dava aula de técnica vocal e também de piano, só fazia aula de técnica vocal com ela. Ali pelos meus 17 também eu entrei num coral da Universidade de Passo Fundo, cantei por uns 12 anos nesse coral, saí faz poucos anos dali. Já cantei em outros corais também, cantei no coro Ressonário também em Passo Fundo, desde 2012 até 2019, talvez 2018, 2019. Cantei alguns coros como convidado, depois que eu comecei a estudar canto lírico. Comecei a estudar canto lírico com 27 anos, atualmente estou com 35, eu nasci em 1985. Eu comecei no canto lírico por incentivo das pessoas que diziam assim, Ju, tu tem uma voz legal, por que tu não estuda canto lírico, né? E uma pessoa falava aqui, outra pessoa falava ali, e eu comecei a estudar. Aí de lá pra cá eu venho participando de vários festivais, workshops, né, em vários lugares do Brasil, no mundo até, já fui pra Colômbia, pro México, pra Alemanha, pra estudar ópera inclusive. E basicamente isso, né, minha trajetória na música. Eu já cantei com orquestra também, que Orquestra Infantil de Lares, algumas vezes, em alguns concertos de fim de ano. E também dou aulas de canto. Essa é a minha história resumida com a música. Um galo. Muito bem, Júlio. Aí você falou da sua mãe, né? Um detalhe aí, a mãe que foi sincera, mas que bom que procurou também estudos, né? Procurou aí um pouco mais conhecer, trabalhar técnicas. E nós temos uma outra pergunta aqui, Júlio, se você é cantor de música erudita ou clássica, e além disso, se existe alguma diferença. Em primeiro lugar, eu sou um cantor. E a questão do estilo escolhido para cantar tem muito mais a ver com a questão técnica. Porque o canto lírico ele é muito mais exigente, ele prepara muito mais para os outros estilos. O canto lírico dá para se dizer que ele está para o canto assim como o balé está para a dança, né? Quem faz balé é o estilo base para dançar qualquer outro estilo, por exemplo. Desenvolve muito mais tecnicamente o dançarino. Assim como o canto lírico desenvolve o cantor para cantar qualquer estilo também. E sobre ser cantor de música erudita ou música clássica, tem que ver muito bem o que as pessoas conceituam como o que é erudito ou o que é clássico. Então, se a gente for analisar o tipo de música comparando, por exemplo, música erudita à música popular, dá para se dizer que a predominância do meu repertório é muito mais do canto erudito atualmente. Canto muito mais música erudita, né? Música de câmara, música de concerto, com acompanhamento de pianista e violonista clássicos, com orquestra, canto em ópera, né? Estudantil por enquanto, ainda não cantei em ópera profissionalmente. E música clássica depende do que a pessoa chama de clássico. Né? Se é o clássico no sentido de aquelas coisas que todo mundo ouve e gosta, o clássico pode ser inclusive da música popular, não necessariamente o clássico da música erudita. Agora, se nós falarmos do termo clássico ou da música clássica de um período da história, fica sendo um recorte dentro da música erudita de um período específico. Então seria a época do classicismo, né? Tem a época do romantismo, a época do período barroco, por exemplo. Então são períodos de formas de composição. Então o canto erudito ele é muito mais abrangente do que o canto da música clássica nesse sentido, por exemplo, do período do classicismo.
Essa seria uma explicação para diferenciar o que é música erudita de música clássica. Então, Júlio, tem algumas pessoas que nunca participaram de concerto, né? Então, gostaria que você explicasse aí como que acontecem os concertos e qual é o perfil desse público. Os concertos de música erudita com orquestra, dos quais eu participei, recebendo cachê para isso, foram com a Orquestra Sinfônica de Lages. No meu caso, eles têm uma dinâmica bem interessante. Como eu moro em Passo Fundo e a orquestra fica em Lages, o maestro costuma me mandar as músicas que eu tenho que aprender para cantar com a orquestra. Eu estudo elas sozinho. Quando vai se aproximando da época do concerto, eu vou ensaiando com os playbacks que o maestro passa, mostro para ele como é que está ficando, ele corrige um detalhezinho ou outro, diz para ter mais atenção numa coisa ou outra, a gente vai se ajustando. E quando chega bem perto do concerto, ou eu viajo para lá no dia, ensaio uma vez com a orquestra e apresento à noite, por exemplo, como eu fiz algumas vezes, ou vou um dia antes ou dois para ensaiar uma vez com a orquestra, a gente dá mais uma passada em algumas questões para alinhar, né, entre cantor e orquestra, ou geralmente tem uma colega cantando junto, a gente faz duetos, né, de voz masculina e voz feminina, junto com a cantora. E no outro dia a gente ensaia mais uma vez com a orquestra, os últimos detalhes, e apresenta o concerto à noite. Algumas vezes acontece mais de um concerto. Acontece um concerto em outra cidade, por exemplo, a gente tem que viajar também, dar uma passadinha lá no local novo e apresenta o concerto. O perfil do público da música erudita geralmente são pessoas que têm mais acesso a formas de cultura diferentes e, digamos, mais refinada, né? Que tem um gosto, talvez, eu não vou dizer mais elitizado, que sim, acontece em alguns casos onde é cobrado caro por ingressos, mas nesses concertos que eu dei o exemplo, por exemplo, a entrada é gratuita, então o público é um pouco mais abrangente, a questão financeira não limita. É muito mais da pessoa ter o acesso e saber que existe, para saber se gosta ou não, do que limitar um tipo de público. Então, o perfil do público pode variar, dependendo quem está promovendo e como, e quanto custa também esse concerto. Certo, e o que você tem feito aí, Júlio, durante a pandemia? Nós sabemos que muitos artistas aí estão se reinventando, inclusive alguns trabalhando com outros tipos de funções e trabalhos. E o que você tem feito aí? Especialmente porque alguns estão trabalhando com lives. Nessa época de pandemia, eu tenho focado mais em buscar fazer projetos para concorrer a editais de cultura, que é uma forma que os governos, tanto federal quanto estadual, municipal, estão possibilitando os artistas conseguirem ter uma fonte de renda durante essa época em que a gente não pode se apresentar num teatro, por exemplo, onde as pessoas iriam normalmente nos assistir, para evitar o contato, a questão do distanciamento social e evitar que o vírus se espalhe, né? Então, tenho focado nisso, em escrever projeto, tenho sido contemplado em alguns editais, por exemplo, da minha cidade, um chamado Música na Praça, que acontecia nas praças da cidade antes, e esse ano foi feita uma edição especial, então é uma Música na Praça virtual, onde a gente grava no teatro da cidade com todas as medidas de prevenção, né? Só vai o artista lá com sua máscara, tira a máscara na hora de gravar, e depois coloca de novo, né? Grava tudo certinho, uma hora de apresentação, e depois escolhe um dia e lança na internet para as pessoas terem acesso e assistirem. O outro edital que eu fui contemplado também na cidade de Passo Fundo se chama Viva Passo Fundo, num projeto onde apresento músicas em português e espanhol, que vai ser lançado também, esse mais curtinho, em torno de 30 minutos a apresentação. Mais um edital, que esse é a nível estadual, que se chama FAC Digital, que foi lançado pela Secretaria de Cultura do Estado, onde vou apresentar uma oficina de mantras e notas musicais.
algo mais a ver com saúde, bem-estar, relacionado também à música e ao cuidado com a voz, enfim, com o corpo. Então, basicamente, na época de pandemia, estou focando em editais de cultura para continuar tendo sustento, né, através da arte, né, enquanto artista. Eu acredito que muitos colegas também no meio artístico estão fazendo isso, alguns fazendo lives também para divulgar seus trabalhos, para arrecadar fundos também. Inclusive, no dia 8 de agosto, às 16 horas do horário de Brasília, uma colega que está nos Estados Unidos realizou uma live para arrecadar fundos para ela continuar seus estudos lá. Então eu vou acompanhando assim, o trabalho dos colegas também através dessas lives que eles fazem. Eu, por enquanto, não fiz live ainda. Talvez eu faça algum. Vamos ver. Aproveitando aí as dicas do Júlio, a Fundação Catarinense de Cultura também está com editais abertos, né? Então as pessoas aí, os artistas que queiram, entra lá no site da Fundação e vão descobrir ali várias possibilidades, assim como o Júlio também descobriu. Júlio, conta aí pra gente quais são as novidades, se temos, e planos futuros. Os planos futuros são os mesmos planos presentes. Continuar estudando para melhorar o máximo possível. Nessa época de pandemia a gente fica meio, né, na quarentena, às vezes meio preguiçoso, meio desanimado, mas a gente busca se animar para poder voltar à forma de quando estava tudo normal, né, para poder fazer um trabalho da melhor forma possível. Então os planos são de manter os planos, de continuar fazendo arte da melhor forma possível, continuar me aperfeiçoando para continuar cantando, buscando cantar cada vez melhor. Também, daqui a pouco, me organizando melhor na questão de divulgação, conseguir mais alunos de canto, porque também é uma forma, né, da gente se manter, né? Cantor no Brasil também, além das suas performances, né, seja lá como for, sozinho, com instrumentos, né, com orquestras, também precisa dar aula, porque é uma outra forma de renda e também é uma questão de que outras pessoas se interessam por aprender a nossa arte, né? Na minha questão específica, a arte do canto, muitas pessoas se interessam, e a informação de que eu existo, né? Tem pessoas que não sabem, não me conhecem, então eu tenho que aparecer para elas. Quem sabe divulgar mais, intensificar a divulgação das minhas aulas de canto, para as pessoas conhecerem meu trabalho e fazerem aulas, né? Que é uma coisa que pode ser saudável também para as pessoas nessa época terem mais uma forma de se entreter e fazer bem para a sua saúde, tanto vocal como, né, se animar mais, quem sabe, cantando, né? Muitas pessoas gostam de cantar, mas quem sabe ainda não procuraram um professor de canto para se aperfeiçoar nisso. Então, um dos planos é intensificar a divulgação das aulas de canto. Se eu tenho novidades por aí, acredito que nesse momento não tenho nenhuma novidade para contar além dos editais que já foram comentados, né? Que eu tenho que botar em prática agora, já foi aprovado. Daqui a pouquinho vou estar gravando o do Música na Praça que eu comentei e vou lançar esse vídeo nas redes sociais. Então fiquem de olho nas redes sociais que daqui a pouco a novidade vai ser essa, né? Minha apresentação do Música na Praça. Acho que vai estar um repertório bem legal, assim, bem interessante, que eu estou selecionando com carinho assim, para o público que me acompanha. E para quem não me acompanha ainda, para começar a acompanhar e ver se o meu trabalho agrada também. Isso aí, sim, Júlio, você existe. Inclusive, está aparecendo aí o seu canal do YouTube. E nós vamos terminar o programa depois com uma música, uma interpretação belíssima de uma cantora muito conhecida aí que o Júlio fez e que realmente aí gerou várias visualizações no YouTube. Então, aproveitando agora para me despedir, Júlio, aproveito e peço aí uma mensagem final sua aos nossos telespectadores. A mensagem que eu deixo para todos é de que sem a arte é muito difícil de passarmos por uma situação como a gente está vivendo atualmente. Então, é bom a gente buscar estar sempre em contato com aquilo que a gente gosta, ler bons livros, ouvir boa música, cantar, tocar um instrumento, assistir cantores que a gente gosta, né? Essas muitas lives que estão acontecendo,
Então a gente se organizar, né? Quando vai ter uma live a gente já coloca um despertadorzinho lá no celular, né? Anota na agenda e assiste, né? Aproveita já que está tendo muita coisa legal. Apreciar obras de arte, pinturas, esculturas. Tem muito site de museu que está tendo, né, visitação online disponível, lugares que talvez seja muito difícil a gente viajar para ir conhecer, que é só acessar a internet, quem tem acesso à internet, e olhar, né, visitar. Esses dias até a gente estava olhando o museu da Frida Kahlo, bem interessante as obras dela, né, naquela casa, assim, bem bonito, no México. E é um exemplo, né, coisas bonitas e artísticas que a gente pode estar em contato para fazer com que a nossa vida fique mais leve e a gente consiga passar por esse período com uma certa tranquilidade, né, para amenizar esse sofrimento todo. É comprovado que quando as pessoas cantam num coral, por exemplo, o coração delas começa a pulsar juntos, ao mesmo tempo, começa a bater no mesmo ritmo. Então, como a gente não pode estar reunido para cantar em coro, né, junto agora, a não ser na nossa família, na nossa casa, né, com quem a gente convive todos os dias, a gente pode cantar junto, né, fazer coisas agradáveis e artísticas juntos, né, mesmo que não seja profissional dessa área, mas se divertir mesmo, né, para trazer um pouco de leveza para os nossos dias. Então a mensagem que eu deixo é basicamente usufruam da arte, apoiem os artistas e tentem, né, ficar o mais tranquilos possível com a ajuda da arte. Isso aí, Júlio, grande abraço. Já escutaremos a sua voz aí cantando no último bloco. E também no último bloco temos o toque pessoal. Já voltaremos, vamos a um rápido intervalo. Olá, você que está acompanhando o programa Faça Acontecer, o nosso programa é uma produção independente. Por isso, estamos contando com a sua colaboração e contribuição. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site da Vaquinha Virtual. Colabore também para que nós possamos continuar com o programa, fazendo sempre acontecer na área da educação, bem-estar e coaching. Já estamos de volta aqui no finalzinho do programa, último bloco, e eu quero aproveitar, hoje nós saímos um pouquinho da sequência, nós vamos ao Minuto Musical com Nájila Santos, sempre com ótimas dicas do mundo musical e também pedagógico. A mais um Minuto Musical aqui no programa Faça Acontecer.
Para quem acompanhou o programa da semana passada, já percebeu que nós estamos com uma nova série no Minuto Musicar, trazendo jogos, brincadeiras, sugestões para que você possa musicar aí na sua casa. Um pouquinho diferente do que eu apresentei lá no perfil do Instagram da Musicar, o jogo da memória musical, aqui para o programa Faça Acontecer, trouxe exclusivamente outros ingredientes. Vou apresentar para vocês os ingredientes e as combinações realizadas nesse jogo da memória musical. Nós utilizamos pedrinhas, conchas e areia. E agora vamos às combinações. Este som combina com este? Opa! Então aqui nós temos as pedrinhas, tampa azul, combinando então com a tampa rosa. Na tampa vermelha, temos este som. E aí, combina com este? Combina com este? Muito bem. Então, na tampa vermelha, com a tampa preta, temos o ingrediente areia. Ok? Está ela aqui, ó. E por último, então, sobrou a tampa amarela, que tem as conchinhas, combinando com a tampa branca. Muito bem, essa foi a sugestão de hoje. Acompanhem o programa Faça Acontecer e toda semana muitos conhecimentos, muitas novidades e o Minuto Musicar musicando aqui com você. Até breve! Nájila Santos, ótimas dicas aí, papai e mamãe já pode aproveitar agora as férias, se aproximando o verão, já pode aproveitar aí na praia, já tem atividade garantida com os pequenos. Bom, nós vamos agora então ao toque pessoal, que hoje não será com Rosa Gonçalves, será comigo. Vai rodar a vinheta e já vamos conversar. Muito bem, o toque pessoal deste mês não está sendo com Rosa. Rosa está doente. Rosa, fica aqui o nosso abraço para que você se recupere logo. Então ela não pôde estar aqui conosco. E eu vou aproveitar, vou tentar fazer aí ao mesmo nível da Rosa, porque Rosa sempre nos surpreende aí cada mês com um tema muito bacana. E, inclusive, isso que aconteceu com a Rosa é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Nós não paramos para pensar que todos os nossos projetos que nós temos encaminhado, em algum momento eles podem aí sofrer alterações. E aí, você já parou para pensar sobre isso? Sempre existe aquela possibilidade de que não ocorra. E aí, quando eu não estou presente, quem poderá realizar esse projeto? Isso vai muito também entrelaçado com a sua missão, ideal pessoal ou propósito. Você já parou para pensar qual é o seu propósito de vida? O programa Faça Acontecer, ele tem um propósito, fazer acontecer e trazer pessoas que fazem acontecer. A partir do momento em que nós não fazemos isso, nós estamos saindo da nossa linha de propósito ou missão do programa Faça Acontecer. E você, qual é o seu propósito de vida? Qual é a sua missão? Qual é a missão da sua empresa? Você tem isso bem claro? Qual é o propósito da sua empresa? Por que você levanta de manhã? Por que você tem que trabalhar? Por que você tem que cuidar da sua família? Por quê? Qual é o propósito que existe aí? Então pense um pouquinho, não haja no automático. Muitas vezes o que nós fazemos é agir no automático. Talvez essa pandemia veio para nos mostrar um pouquinho isso, que nós temos que desligar esse automático e tomar aí a condução da nossa vida. Não siga a letra daquela música Deixa a Vida Me Levar, mas leve a vida, porque senão você vai fazer parte dos planos de outras pessoas. Então tenha o seu próprio plano, haja, seja convicto naquilo que você faz. Esse é o recadinho especial de hoje do Toque Pessoal, aí que é com André Santos hoje, não com Rosa Gonçalves.
Rosa, fica aqui o nosso abraço. Em outubro, com certeza, você estará aqui de volta, trazendo muitas novidades e sempre aquele toque especial que você acaba nos deixando aqui mensalmente. Nós vamos encerrar o programa agora. Eu quero agradecer aí a audiência de cada um. Então, nós vamos encerrar agora com uma música, a interpretação belíssima do Júlio Pitão, nosso entrevistado aí do terceiro bloco do programa. Essa interpretação, ó, está fantástica. Forte abraço, até a próxima semana. You've given me a million reasons to let you go. You've given me a million reasons to quit a show. You've given me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I'd run for the hills. If you could find a driveway, I'd forever be still. But you've given me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all his honor ladder. I've got 100 million reasons to walk away, but baby, I just need one good one to stay. Stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like to stop breathing but completely aware. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should leave. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all his worn out ladder. I've got 100 million reasons to walk away, but baby, I just need one good one to stay. Baby, I'm bleeding, bleeding, stay. Can't you give me what I'm needing, needing? Every heartbreak make it hard to keep the faith. But baby, I just need one good one, good one, good one, good one, good one. When I bow down to pray, I try to make the world seem better. Lord, show me the way to cut through all his worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away, but baby, I just need one good one, good one. Tell me that you'll be the good one, good one. Baby, I just need one good one to stay.